Jesus está no controle, mesmo quando parece estar sendo interrogado. Cada resposta expõe a má fé ou a ignorância espiritual dos líderes. A parábola dos lavradores é um veredito. Israel, especialmente seus líderes, rejeitou os profetas e agora rejeita o Filho. As respostas sobre o tributo e a ressurreição mostram que Jesus transcende as dicotomias terrenas, afirmando tanto a soberania de Deus quanto a realidade da vida eterna. Sua pergunta sobre Davi revela sua identidade divina. Ele é o Senhor do Antigo Testamento. A advertência final expõe a corrupção da religiosidade que explora os vulneráveis. O capítulo revela Jesus como a pedra angular rejeitada, cuja sabedoria e autoridade julgarão todos os sistemas humanos. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então, eles arrazoavam entre si. Se dissermos, do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele? Mas qual se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas eles também a este espancaram, e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola. Mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: De César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram.
Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus lhes perguntou: Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? Ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever neste canal para nos ajudar a crescer e levar a palavra de Deus a mais pessoas. Obrigado!